Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, do ponto de vista da medicina está começando. O New York Times de hoje dá uma excelente notícia para a medicina. A descoberta de uma droga que nas 2 primeiras fases da pesquisa médica passou muito bem. E qual é? É a droga para a doença de Alzheimer, que é uma devastadora doença, principalmente na terceira idade. Os resultados agora, na fase 1 e na fase 2, mostraram que há uma regressão da substância amiloide que se deposita no cérebro, melhorando principalmente as fases iniciais de Alzheimer e naquelas que possivelmente iniciarão. Estamos passando para a terceira fase, que é a experimentação num grande número de pessoas, e não apenas em 5 mil, em 10 mil. E geralmente é um estudo chamado multicêntrico, envolvendo pesquisadores de vários países. Eu acho que essa é uma notícia alvissareira. A outra notícia também, crianças que foram circuncidadas, quer dizer, corta-se o prepúcio do pênis da criança, a possibilidade de adquirir o HIV é muito menor. Não sabemos ainda as razões exatas desse motivo, mas provavelmente o acúmulo de vírus debaixo do prepúcio facilitaria a sua disseminação. Mas isso ainda é coisa muito recente, e medicina é preciso tempo de comprovação. Mas eu vou conversar hoje aqui com a professora Geisa Pérez, que é hepatologista, gastroenterologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom dia, Geisa. Bom dia. Ô, Geisa, qual é o grande desafio hoje da gastroenterologia em geral, e especialmente da hepatologia? Vamos só explicar. Hepatologia é a ciência que estuda o fígado, que é tido como o mal do brasileiro, que todo mundo sofre do fígado. Então, já pegando o gancho na sua explicação, um dos desafios é desmistificar o fígado como vilão para todos os sintomas digestivos. Todas as pessoas que têm boca amarga, digestão ruim, gases, colocam a culpa no fígado. E isso é um mito. Então, esse é um desafio. Outros desafios, e talvez acho que muito mais importantes do que esse, seria mostrar que a obesidade também é um vilão tenebroso para o fígado. As pessoas acham que a obesidade faz mal só para a beleza, só para a estética. Entretanto, nós sabemos que quem engorda por fora está engordando lá dentro. E lá dentro o mal que está sendo feito é muito grande, o fígado é um dos que mais sofre. Acho que outras tendências que nós temos de agora para frente até algum tempo nós acreditávamos que as doenças, as má digestões, as doenças da motilidade do tubo digestivo
eram principalmente desencadeadas pelo estresse, pelo sistema emocional, pela ansiedade, pela depressão. Hoje nós estamos fazendo um retorno à ideia de buscar realmente doenças que causem essas desmotilidades. Intestino preso, gases demais, eructações, né, são os arrotos demais, a sensação de que comeu um boi quando na verdade comeu um pouquinho. Hoje nós estamos voltando a buscar doenças orgânicas para justificar esses sintomas. Por exemplo? A intolerância ao glúten. Ao glúten? Ao glúten. Até alguns anos se acreditava que intolerância ao glúten era doença de criança. É a criança que faz o diagnóstico logo porque ela não cresce, não desenvolve-se na adolescência, não menstrua, não aprende. Hoje nós sabemos que existe a intolerância ao glúten do adulto. E nem sempre os exames de sangue, como na criança, identificam a doença. Muitos são considerados intolerantes ao glúten com os exames negativos. E a hora que nós tiramos o glúten, a pessoa melhora totalmente os sintomas digestivos. Ô Geisa, uma das primeiras manifestações seria a diarreia. Nem sempre. Nem sempre. Não. Mas quando tem uma diarreia que ocorre depois da ingestão de algum alimento com glúten, seria ela? E qual seria o outro sintoma? Ou não existe assim? Infelizmente, no adulto, Dr. Hamid, não há essa relação entre glúten e diarreia. Mas na criança? Na criança, sim. Porém, eu não sou pediatra. Não, mas... o gastroenterologista está começando a estudar doença celíaca novamente, porque não existia, teoricamente não existia isso em adulto. Mas qual o motivo, Geisa? O porquê disso? Porque os sintomas do adulto são muito diferentes da criança. E são mais leves ou não? São inespecíficos. Sabe aquela pessoa que chega referindo digestão ruim e cansaço, desânimo, que a gente sempre achava que estava relacionado ao estresse, à estafa. Na verdade, muitas delas têm intolerância ao glúten e não tem diarreia. Ela pode cursar com diarreia, pode cursar com intestino preso, com gases em grande quantidade, distensão abdominal, dificuldade de memorização, insônia, alterações no ciclo menstrual, aumento de enzimas hepáticas. Já temos estudos mostrando relação entre a intolerância ao glúten, a doença de Crohn e a colangite esclerosante primária. Ô Geisa, nesse caso aí, essa demora nesse diagnóstico, nesses achados agora no adulto, antigamente se falaria que seria uma alergia alimentar? Talvez, nesses casos não diagnosticados, quer dizer, como o glúten. E eles tinham o sintoma, falava-se que era uma alergia alimentar. Mas era difícil ter certeza qual alimento, né? Não sabia o que era. Não sabia. E agora ficou provado, então, que... O que nós temos visto em estudos controlados é uma tendência maior para o diagnóstico da intolerância ao glúten soronegativa, que é aquela que não aparecem os exames. Você faz os anticorpos, dão negativos. Você faz a biópsia do duodeno através da endoscopia, dá inespecífica. Mas você faz o teste terapêutico com a retirada do glúten, a pessoa melhora totalmente. E depois volta com o alimento de novo, se provocar... Piora, isso, exatamente. Aí o selo diagnóstico. Exatamente.
Gente, quais são as outras doenças do fígado que constituem, do ponto de vista epidemiológico hoje, um desafio? Seriam as hepatites. Agora tem um problema que tem ultrapassado o alcoolismo e as hepatites virais, que é a esteatohepatite não alcoólica, ou a esteatose da doença da síndrome metabólica. É a gordura no fígado. E isso tem preocupado muito, não só a nós especialistas, mas todos os que lidam com a obesidade, porque a raiz da árvore do problema é a obesidade. E os galhos são diabetes, colesterol ou triglicérides altos, pressão alta, ácido úrico, gordura no fígado. E a gordura no fígado não é benigna totalmente. Ela só é benigna quando aquele fígado tolera a gordura. Quando ele não tolera, o desenvolvimento da inflamação, né, que também chama hepatite esteatohepatite, é uma inflamação do fígado causada pela gordura. Então, o desenvolvimento da inflamação, o desenvolvimento da fibrose, da cirrose, a prevalência tem aumentado muito. As pessoas não acreditam quando nós falamos que elas não podem engordar. A síndrome metabólica que a doutora Geisa está falando é uma alteração dos 3 parâmetros aqui, do colesterol, que é da proteína, da gordura, da proteína, que é o ácido úrico, e da glicose, que é o diabetes. Bom, visto isso, como é que um indivíduo chega no consultório e fez um ultrassom, mostra lá, esteatose? Quando é que se valoriza isso ou quando não se valoriza? Você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Vamos lá, pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com a professora Geisa Gomide, que é hepatologista e também gastroenterologista. Geisa, a pergunta no ar, como é que ficou? Qual é o valor da esteatose? Ela sozinha, como diagnóstico de imagem, não tem valor ou tem? O exame de imagem, o ultrassom principalmente... É um triador. É um triador. Ele não consegue falar se aquela gordura está agredindo ou não o fígado. Se o fígado está sofrendo ou não sofrendo com a presença da gordura. Essa triagem, depois o paciente deve realizar exames de sangue laboratoriais para saber se essa gordura está realmente levando a uma inflamação do fígado. Agora, o mais importante que eu acho, Dr. Hamid, é que antigamente o ultrassom com esteatose era totalmente desvalorizado. Depois, passou-se para uma fase de todos se preocuparem com aquele ultrassom com esteatose.
mas se preocuparem com o fígado. Eu tenho esteatose, então o meu fígado está doente. Não é bem assim. A esteatose é um mau sinal da síndrome metabólica. A gordura no fígado não significa exatamente que o fígado está doente. O fígado pode estar doente, sim. Mais de 30% dos casos, a gordura no fígado inflama o fígado. O problema é que a esteatose significa que há gordura em outros lugares, que são mais difíceis de ver aos exames. O coração pode estar engordurado, aquele organismo provavelmente vai desenvolver diabetes, porque a esteatose pode significar a síndrome metabólica iniciando ali. E aquela pessoa que está com a glicose no limite, ela fala, não, eu não sou diabético, minha glicose é assim, 100, 102, 103, mas não sou diabético. Porém, quando a glicose está nesses níveis, o indivíduo não tem noção do tanto que o organismo está sofrendo para mantê-la nesses níveis. Como que o estrago que isso faz, porque o pâncreas tem que trabalhar demais, fabricar insulina demais e ela vai judiando dos outros órgãos. Então, quando uma pessoa fala assim, eu não sou diabético, mas eu estou um pouquinho elevado, ele já deve buscar o seu tratamento. Mesmo que não seja o fígado que esteja doente, mas ele significa que a síndrome metabólica está chegando, que a diabetes vai chegar, a pressão vai aumentar, e aí as consequências disso são terríveis, derrame, infarto e mais outro tanto de problemas. Geis, aqui acho que precisa fazer uma inserção. Você falou em exame complementar. Existe muito erro padrão, principalmente em relação à glicose, ao colesterol. Todo dia eles vão abaixando, quer dizer, tem que ser tanto para vender remédio. Como é que ficamos nisso aí? Porque a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, nós já temos discutido isso aqui várias vezes, ela considera 99, 100, né, como normal. Agora, é preciso, então, nesse caso, fazer a pesquisa dos outros elementos da síndrome metabólica. Exatamente. Quer dizer, ver se o colesterol, isso, né, o ácido úrico, que no ácido úrico existe um erro laboratorial padrão, não é que o laboratório não presta, muito grande. Não pode se considerar, por exemplo, um ácido úrico acima de 7 como um indivíduo tendo gota. Não. Né? Não pode. Então, nesse caso aí, como é que faz? Quais são os outros elementos? Primeiro tem que ter o laboratório de confiança 100%. O ultrassom tem que ser bem feito. Exatamente. Tem que ser, quer dizer que não pode ser aquilo lá de 2 minutos. Não. Ainda mais porque a gordura do fígado esconde outras lesões a ultrassom. Por exemplo, hemangiomas. Hemangiomas, nódulos, tumores, ela esconde. A gordura consegue tapear o ultrassonografista. Se ele não for muito atento, ele é tapeado. Quer dizer, quem faz a tapeação é o aparelho ou a foto de conhecimento? Bom, não é, isso aí não é. Assim, nós temos alguns colegas ultrassonografistas que conseguem fazer um exame em 2 minutos. Eu imagino que não dá tempo de avaliar bem. Agora, quando o exame é bem feito, mesmo assim, a gordura pode tapear o médico. Por isso que não é um exame que vai nos derrubar da nossa impressão diagnóstica. Clínica. Nós temos que... Não é um exame de glicose no limite que vai nos preocupar, mas vai pelo menos acender uma luzinha de buscar os triglicérides, porque
Geralmente, o aumento da glicemia se acompanha de aumento de triglicérides também. LDL, etc. Tudo. Então, a insulina basal vai subindo porque o organismo está tentando segurar aquela glicose para baixo. São vários exames que não é uma vez que a gente conversa com o paciente, vê um resultado e fala, não, o senhor não tem nada. Existe, Dr. Hamid, uma cultura que eu vejo das pessoas chegarem e falarem assim, uma pessoa de 40 anos fala, não, eu pergunto, o senhor tem pressão alta? Ele fala, não. Quando foi a última vez que o senhor mediu? Faz 2 anos. Então, mas como então o senhor fala que não tem pressão alta? O senhor não tinha há 2 anos. As pessoas acham que se ela não tem hoje, não vai ter nunca. E isso está errado. Todos nós estamos envelhecendo. Geisa, só uma inserção que temos falado aqui hoje. O Colégio Americano de Cardiologia e o Britânico, fazendo uma ampla pesquisa, perceberam que os valores atuais, 150 por 90. Quando você estudou, era 120. Por 80. Depois passou para 130, depois 140. E agora, num estudo muito bem feito, até publicado numa revista de impacto, 150 por 90. Mas isso foi feito em países, né, de origem diferente aqui da nossa. O estudo brasileiro aqui, você não é cardiologista, evidentemente, mas eu acho também que isso vale para o Brasil. Porque a ferição de pressão arterial deixa a desejar. Às vezes o indivíduo tem 130, está falando lá 160, 170, ou o inverso. Então eu acho que muito importante é um indivíduo fazer essa pesquisa com pessoas especializadas nisso. Mas aí entra a história de exames preventivos, ou exames preventivos não, a consulta preventiva, que, como eu ia dizendo, todos nós estamos envelhecendo, ninguém vai ficar para semente. Com a idade, com a vinda dos nossos aniversários, nós vamos apresentando problemas de saúde, é natural. É natural que uma pessoa de 70 anos tenha um pouquinho mais de problemas que uma de 50 e outro pouquinho mais do que a de 30. Então, eu atendo muitas vezes um homem, geralmente é homem, que é mais desleixado. Tem exceções. Pouquinho, geralmente. Que chegam contando uma história que no exame da firma periódico deu alterado determinado exame. Aí eu falo assim, a pessoa com 50 anos, o senhor já fez alguma vez exame de próstata? Não. O senhor alguma vez já foi? Na sua família tem gente com pressão alta? Todo mundo. Tem gente com colesterol alto? Metade. O senhor já foi alguma vez um cardiologista? Dá uma geral, né? Fazer um check-up. Eu não, fico procurando doença. Então, se eu não descobrir a doença antes que ela se manifeste, de que vale a medicina? A medicina não é só curar o que apareceu, mas é prevenir o que está para aparecer, evitar o que está para aparecer. A gordura, voltando no fígado, é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa vai parar no ambulatório ou no consultório porque foi um exame periódico ou uma consulta de outro especialista, mas não porque ele falou, eu vou dar uma geral, vamos tirar as minhas férias para ir num clínico e fazer uns exames, ver se está tudo bem. Ninguém pensa quantos anos faz, Dr. Hamid, que nós falamos que quem tomou transfusão de sangue antes de 92 tem que fazer um exame para ver se não pegou hepatite C. Quantos anos? 14? E B também, né? B é anterior. B é anterior ainda. Anterior.
todo mundo tem, todo mundo é grupo de risco. Hoje nós acreditamos que todos que tomarem injeção com seringa de vidro, e isso foi da década de 80 para trás, são grupo de risco, ou seja, quem nasceu antes de 1985, mais ou menos, está nesse grupo de risco. Então ele deve fazer um exame pelo menos uma vez na vida de anti-HCV, que é um exame simples, fácil, pode chegar no posto de saúde pedir, pode ir no laboratório, quem pode pagar, pode pedir para o seu médico no consultório, mas não tem uma semana no ambulatório que não chegue uma pessoa, mas eu tomei transfusão, mas a senhora não vê, não escuta, não ouve rádio, não vê televisão. Eu vi mesmo, mas eu não botei reparo. Então é difícil, porque a pessoa quer ter um sintoma para ir ao médico. HCV, que a doutora Geisa falou, é a chamada hepatite C, que é um desafio diagnóstico. A clínica inicial, ela começa às vezes com dor articular. Então também a medicina, ela não tem departamento estanque, não. O médico ele tem que estar alerta também para outros sintomas. Voltando um pouco aqui, a hepatite C, está sendo feita alguma pesquisa aqui em Uberaba? Nós estamos com um projeto muito bonito, eu considero. A ideia começou em julho, que dia 28 de julho é o Dia Nacional de Combate à Hepatite. E foi crescendo, eu comecei conversando com a Superintendência Regional de Saúde, depois nós envolvemos a Diretoria de Atenção Básica do município e o Dr. Edson Roberto Parisi, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, comprou a nossa ideia. Vamos ampliar o diagnóstico de hepatite C na cidade, inicialmente, e depois a gente esparrama para a nossa região. Só para antes dessa pesquisa, qual tem sido a prevalência? É uma doença altamente prevalente, quer dizer, incidente, até falar errado, incidência, prevalência na população? No Brasil, existe uma variação muito grande de prevalência. O inquérito realizado pela professora Leila Beltrão, da Universidade Federal de Pernambuco, avaliou todas as capitais. O estado de Minas ficou com uma prevalência em torno de 1,5%. Então, ou seja, a cada 100 pessoas, 1,5 pessoa, né? Ou a cada 200 pessoas, 3 estão contaminadas. A professora Rosângela Teixeira, da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, fez um inquérito entre 2009 e 2012 no estado, usando todas as sedes de macro-região, são 13 cidades. Nós levamos um susto com a nossa prevalência. Eu ajudei a atender os pacientes que foram identificados e a prevalência no estado de Minas variou de 0,8% lá no Vale do Jequitinhonha a 2,5% aqui na macro-região do Triângulo Sul. Por falar nisso, qual é o perigo de não se fazer esse diagnóstico? Vai evoluir para cirrose e da cirrose para o câncer de fígado. Então é importante que esse alerta que a doutora Geisa está falando, de se fazer o diagnóstico precoce da hepatite pelo vírus C. Isso, tem tratamento e tem cura. A hepatite C, hoje, com o tratamento atual disponível no Ministério da Saúde, tem cura em 60% dos casos. E o tratamento que deve chegar no final do ano que vem no Brasil, que já está sendo feito na Europa e nos Estados Unidos, a cura chega a 90%. Mas tem que curar antes de ter cirrose, porque aí
vai ter alta o paciente. Nunca mais ele vai precisar se preocupar com isso. Depois que já tem cirrose, nós vamos tratar o vírus, vamos provavelmente conseguir curá-lo, mas a cirrose já está ali. E o que nós vamos conseguir fazer é prepará-lo melhor para um transplante de fígado. Porque depois que já tem cirrose, a cirrose não volta. Geisa, havia transmissão, quer dizer, como na linguagem popular, como é que pega? Porque pegar, ninguém pega vírus. Corre, pega. Pegar. A sexual seria uma? Não. A sexual na hepatite C é uma das menores. Mas existe transmissão sexual. Mas é muito pouca. É mais perigoso uma família que tem um infectado usar o mesmo aparelhinho de barbear. O marido faz a barba, a mulher faz a axila, o filho adolescente vai fazer a barba e se contaminar dessa forma, porque machuca. E o vírus da hepatite C, ele não atravessa as nossas barreiras que estão íntegras. Nem a pele, nem a vagina, nem a mucosa oral, né, que é a boca. Ele só atravessa se tiver ferida. Por isso que a relação sexual é tão menos fácil de transmitir o vírus do que na hepatite B e na AIDS. Porque o vírus B e o vírus da AIDS atravessam qualquer barreira mucosa nossa, íntegra. Então, se você machucou a boca com o garfo, o vírus da hepatite B e o vírus da AIDS pode penetrar. Mas na hepatite C, desculpe, se você machucou com o garfo, a hepatite C entra. Mas se não tiver machucado, a B e o HIV entram do mesmo jeito. Mas no caso de relação sexual, quando existe trauma, porque pode existir trauma. trauma. Quando existe trauma, sim. Quando existe trauma, por exemplo, as vítimas de estupro, as mulheres que apresentam muita inflamação vaginal, que estão sempre com alguma irritação, elas têm mais risco. Quem tem muita relação sexual anal tem mais risco, porque o ânus é muito mais delicado do que a vagina, é mais facinho de machucar. Aí o risco aparece muito. Mas se não for, nós temos muitos casais, Dr. Hamid, que tem o vírus há 20 anos diagnosticado e o outro não pegou. O cônjuge não pegou. Por quê? Sem usar preservativo. Porque são casais monogâmicos, ou seja, ninguém pula a cerca e não tem nenhum ferimento, não tem uma facilidade para transmitir o vírus. Outra via de transmissão também, fazendo uma ilação aqui, seria o beijo. O beijo com ferimento, evidentemente. Tem ferimento, tem que ter muito ferimento. E o tratamento, Geisa, você falou 90%. Mais ou menos. Antes do senhor falar disso, eu quero só comentar uma coisa. Os usuários de droga, eles não pegam só na droga, ao compartilhar as seringas de injetar droga. Se eles compartilharem o canudinho de cheirar cocaína, também pegam, porque o nariz fica todo machucado em quem usa cocaína. E se eles compartilhar o cachimbinho do crack, também pega, porque normalmente eles já estão com a boca queimada, machucada. Então é importante que não tem que ter uma ferida aberta grande, enorme, para pegar o vírus. Basta que tenha pequenos ferimentos, bem pequenininhos, irritações, aí fica mais fácil de pegar. Em relação ao tratamento, a eficácia não tem relação com o diagnóstico precoce ou tem? Tem. Tem relação? Tem relação. Quanto mais cedo, quanto mais jovem é a doença naquela pessoa, mais fácil de curar. A pessoa que tem a doença há muito tempo, a cura já começa a cair. A pessoa que pega a doença mais velha, né, que adquire a doença mais velha, também tem mais dificuldade de
porque ele já tem outras doenças. Geralmente uma pessoa mais velha, ela já tem outros problemas associados. Mas quanto mais jovem o vírus no indivíduo, mais fácil de curar. Ô Geisa, vamos deixar esse departamento agora de lado e vamos para um assunto aqui que está sendo assim a bola da vez, como se diz. Até na outra entrevista que eu fiz com você, é o tal de refluxo. Esse refluxo que muitas vezes até posso estar enganado, mas que eventualmente pode ser submetido a uma cirurgia. Então, quando é que realmente tem que fazer cirurgia e quando é que não tem? Porque essa cirurgia é quando o indivíduo tiver uma hérnia brutal, de hiato, etc. Como é que está sendo esse assunto hoje aí? Essa onda de choque. Bom, como o senhor disse no início, tem algumas coisas que são bola da vez, mas, entretanto, são muito controversas. Se o senhor faz uma pergunta dessa para um cirurgião, ele vai, na maioria das vezes, ele vai falar que todas as pessoas que têm refluxo têm que se preocupar muito, que vão ter câncer de esôfago e têm que ser operadas. Porém, a literatura é muito, muito, muito mais cautelosa nesse assunto. Esse muito aí você multiplicou por 3. Por muito mais do que 3. Não, 3 assim, em relação a... Tá, o refluxo. Em primeiro lugar, o refluxo verdadeiro por hérnia de hiato é raro. Aquele refluxo que tem uma baita de uma hérnia. A hérnia é o seguinte: a boca do estômago, onde o esôfago encontra o estômago, ela fica o dia inteiro fechadinha. Quando a gente engole, ela abre e passa. É uma válvula, vamos dizer. É como uma válvula. Quando uma pessoa relaxa, tem um relaxamento dessa boca do estômago, isso ainda não é uma hérnia. Isso é uma frouxidão dessa válvula. Tá, antes de você terminar, qual a causa dessa frouxidão? A mais importante é, de novo, a obesidade. Cuidado, obesidade com cinta apertada ainda. É isso que empurra a barriga, empurra o estômago. Então, informação importante para quem agora não precisa apertar o cinto demais não, viu? Não pode, não adianta querer esconder a barriga, né? Mas temos outras causas. Alguns medicamentos podem relaxar a boca do estômago, como os beta-bloqueadores, os inibidores de... se não me engano, não, os beta-bloqueadores não, os inibidores de canal de cálcio. Tem vários fatores, alguns alimentos relaxam muito a boca do estômago, induzem ao refluxo, como café, misturar café com pão de queijo, que é um hábito muito bom nosso, né? Doce demais, gordura, bebida alcoólica, tudo isso relaxa a boca do estômago, mas isso não é hérnia. A hérnia é quando o estômago, um pedaço dele, sobe ainda para o tórax. E aí fica o estômago, uma partezinha em cima do local que ele deveria estar e o resto para baixo. Aí é uma hérnia. Geisa, qual é a diferença agora, para o pessoal, para os leigos entenderem, qual é a diferença de sintomas da hérnia de hiato e do refluxo propriamente dito, não decorrente da hérnia de hiato? Para o indivíduo falar ele mesmo, não vou precisar... É muito difícil. É difícil? É muito difícil. Não tem como saber isso, porque o sintoma é a queimação que vem até a garganta, a regurgitação do alimento. Às vezes, o indivíduo acabou de comer e ele vai amarrar o sapato. Aí aquilo reflui. Teoricamente não pode. O estômago tem que estar fechadinho para que o alimento fique fazendo a digestão lá dentro. Então, o que ele sente é isso, mas tanto na hérnia como no refluxo sem hérnia, ele vai ter esse sintoma. Em alguns casos, ele não queima, ele só sente o bichinho do ran-ran, ou ele engasga muito, ele tem a garganta irritada. Mas a maioria tem a sensação de um vulcão aqui dentro, que aquilo vem queimando.
Isso, aí o sintoma é igual, doutor Ramiro. Um outro sintoma, talvez pouco prevalente, seria a rouquidão. Seria a rouquidão. Então, esse é um outro sintoma também. É a irritação na garganta, a rouquidão. Mas não é tão frequente esses sintomas fora do esôfago, extraesofágicos. Sem o sintoma no esôfago, são menos comuns. Então, é mais comum ter a irritação na garganta e a queimação do que ter só a irritação na garganta. Só queria lembrar aqui, para os portadores ou cardíacos, etc., que esses bloqueadores de canal de cálcio que a doutora falou, é para baixar a pressão arterial, ou às vezes utilizados. Então é bom que os nitratos são também dilatadores do cárdia, que é o nome da boca do estômago. Tem uma porção, a cafeína faz isso, os gaseificados, todos os gaseificados, que são os refrigerantes, água com gás, cerveja, forçam também. Só para terminar esse bloco, qual o valor, quer dizer, quais as condições em que tem que se pensar mais nisso e quais as outras que são menos prevalentes? Quer dizer, vamos deixar isso de lado. Qual é o sinal de alerta do indivíduo que tem refluxo e que tem hérnia de hiato? Que eu acho assim... Olha, não há... Não tem uma fronteira. Não, o que acontece é assim, quem tem a hérnia ou quem tem um refluxo que não consegue ser tratado com a perda de peso, com a melhora da alimentação, com a melhora dos hábitos, essa pessoa que depende de medicamento para ficar sempre bem, ela deve fazer uma avaliação periódica, e o periódico não é anual, pode ser de 4 em 4, de 5 em 5 anos, uma endoscopia, para saber se realmente aquilo está tudo bem. Porque o que nós temos mais medo, mas que não é comum, se chama esôfago de Barré, ou Barrett. É uma transformação ali daquele pedacinho do esôfago aqui embaixo, ele vai se transformando como se ele fosse um pedaço do intestino e ele pode precipitar o aparecimento do câncer de esôfago, que não dá sintoma inicialmente. Sim. Então, o mais importante não é sair operando todo mundo, mas é vigiar bem essas pessoas que não conseguem emagrecer, que não conseguem mudar seus hábitos, mudar seus remédios. Hoje nós estamos indo para o terceiro e último bloco, ainda conversando sobre isso, principalmente pela proximidade, né? Quase faz parte do fígado. As doenças da vesícula biliar, né? Que também é outro problema também, né? Então vamos a um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A tuberculose é a doença que mais mata jovens e adultos em todo o mundo. E o que mais surpreende é que essa enfermidade tem cura. O tratamento oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde garante a cura de quase 100% dos casos de diagnóstico precoce. Mas o principal obstáculo para o controle da tuberculose é o abandono do tratamento, que dura cerca de 6 meses e promove melhoras significativas desde o início. A tuberculose tem cura. Basta seguir o tratamento até o fim. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando com a professora Geisa Gomide, que é gastroenterologista e evidentemente que a hepatologia faz parte também do abdômen. Ô Geisa,
como é que está essa história aí? Todo brasileiro também sofre de vesícula. Só para vesícula quer dizer pequena bexiga. E o que tem essa bexiga, Brisa? Tem a bile, que mais? Tem pedra. Muita gente fala que sofre da vesícula e não sofre da vesícula, né? É igual do fígado. É igual do fígado. É o outro coitado. A vesícula é uma coitada, que todo mundo põe a culpa nela. Eu tô ruim da vesícula, né? Mas a vesícula, a função dela básica é armazenar a bile, que é fabricada no fígado, e despejar essa bile no intestino quando a gente se alimenta, para poder fazer a digestão correta das gorduras. A bile é igual um detergente, ela vai lá fazer a digestão das gorduras. O problema é que alguns fatores levam a bile a se decantar ali, igual uma caixa d'água bem suja, e a terra, né, no caso, os sais biliares, os sais de colesterol, se depositam, secam e viram uma pedra. O que faz? Só do ponto de vista preventivo. O que faz para que não haja essa sujeira, como é que faz a limpeza? A limpeza da caixa d'água? Bom, uma das coisas é não ficar grávida, né? Não, mas isso para um homem, o homem não fica grávido. A mulher é a maior sofredora em relação à vesícula. As principais causas de sujeira, né, de formação do cálculo são a obesidade, de novo, ter mais de 40 anos, ser mulher, ter vários filhos, várias gestações e ter história familiar. Puxa, mas não pode ser anticoncepcional isso aí? O interessante é ficar de olho, né? Antes que ela se complique, ficar cuidando do problema. Mas realmente, durante a gestação, a vesícula fica mais letárgica, mais mole, mais quieta. E a falta daquele movimento de jogar a bile fora para dentro do intestino faz a bile ir se precipitando ali dentro da vesícula. Escuta, existe uma contratilidade da vesícula? Quer dizer, a força de contração, tem algum músculo para poder expelir esse material ou não? Ou é por decantação? Não, ela expele. Ela tem força? Se contrai. Ela se contrai e joga a bile para dentro de um canalzinho chamado colédoco e que vai despejar tudo isso lá dentro do intestino. E agora, e quando esses cálculos são pequenos, eles vão chegar num determinado lugar e podem entupir aquele lugar. Isso. E aí é cirurgia? Os principais motivos de preocupação para quem tem pedra na vesícula é que os cálculos sejam muito pequenos, eu vou voltar nisso, ou que seja um cálculo só muito grandão, ou que a vesícula já esteja tão cansada daquilo que ela virou, a gente chama de vesícula em porcelana, ela virou um bibelô ali dentro, parado, quieto. E esses são os motivos que nos levam a indicar uma cirurgia de vesícula. Só esses? Ou se a pessoa já teve cólica. Por quê? Porque a cólica acontece quando uma pedrinha, durante a contratilidade da vesícula para expulsar a bile, vai junto uma pedra muito pequenininha. Então ela pode obstruir vários canaizinhos. Primeiro ela pode obstruir o próprio canalzinho da vesícula, que é o cístico. Aí a vesícula dá aquela cólica do inferno, que eles falam que é a dor da morte, de tanto que dói. Ganha da renal? Eu acho que elas são amigas, né? Elas disputam, mas eu acho que ganha, não ganha, mas são parecidas. A vesícula incha muito, porque ela não consegue empurrar a bile e é uma dor horrível, né? Além disso, ela pode passar pelo canalzinho do cístico e entupir lá embaixo o canalzinho do colédoco antes de entrar no intestino, e aí dá um problema grave, que é a coledocolitíase ou a colangite, cria pus dentro dos canais da bile, é um quadro gravíssimo. Ou ela pode ainda entupir
não o canalzinho da bile, mas ele é associado, ele é gêmeo com o canal do pâncreas. Então, os dois desembocam juntos. Se entupir só de um lado, dá colangite. Se entupir do outro, dá pancreatite. E se entupir dos dois, os dois dá as duas coisas. Então, é aí que está o perigo. Por isso, é que uma pessoa que tem uma cólica na vida, a gente já fala, opera logo. Opera, não deixa complicar. Porque se você teve uma cólica é porque uma pedrinha migrou. Então, se teve essa cólica e não teve nenhuma complicação, foi o seu anjo da guarda. Mas, escuta, não pode haver cálculo, por exemplo, grande que sem ter migração e o sujeito ter cólica antes? Ou é obrigatório que haja migração do cálculozinho pequeno? O cálculo grande, ele não dá cólica. Não dá cólica? Não dá cólica. A não ser quando ele era pequeno, porque o cálculo não nasce grande. Ele vai aumentando de tamanho. Não, pois é, porque o grande ele pode entupir o colédoco. Mas quem entope o colédoco, doutor Ramiro, não são muito grandes, não. Os grandões de 2 centímetros não entopem nada, eles não conseguem sair daí. Não, mas um maior do que 2. Não pode? Bom, aí o que acontece? Mas exatamente isso. Migrou, o pequenininho migrou para dentro do colédoco e ficou lá flutuando dentro do colédoco e crescendo. Aí, e podem acontecer as fístulas, eles são tão grandes e aquilo inflama tanto que forma um canal entre a vesícula e o colédoco diferente. Aí ele migra por ali, não é fininho igual o cístico. Ele migra e entope, sim, nós temos cálculos grandes dentro do colédoco. Geralmente ele não conseguiu passar pelo cístico, ele foi crescendo ali dentro. Ô Geisa, você falou em infecção. O que é que predispõe que haja infecção ou não? Por que esse líquido que se forma ele pode ser um caldo de cultura? Dentro da vesícula? Dentro da vesícula e dentro do colédoco. E dentro dos dois? Nós temos que lembrar que a saída do colédoco para dentro do intestino é dentro do intestino já, do duodeno. Em lugar de bactéria? Ali tem bactéria. Tudo que nós comemos, a nossa boca é recheada de bactéria. Mas ela vai contramão, então, ela né? Vai contramão. Tá, essa que é a pergunta. Vai para contramão. Nesse caso, a indicação cirúrgica é perentória. Agora a gente nesse caso, quando está obstruído, nem é indicação cirúrgica. A retirada, a abertura do cálculo pela endoscopia. É a colangioendoscopia. Porque você vai lá, porque a cirurgia do colédoco, ela causa muitas complicações, como aquela que nós estávamos comentando anteriormente. As cirurgias de vesícula, na fase que está tudo contaminado, que está tudo obstruído, ela causa imensas complicações. Aquilo para o futuro, o indivíduo pode evoluir com uma obstrução de tudo. Então, nessa fase, o ideal é tomar o antibiótico, fazer todo aquele tratamento internado importante, fazer uma endoscopia com um aparelho chamado duodenoscópio, que ele vai lá no canalzinho da saída do colédoco, entra com uma sondinha muito miúda dentro dessa saidinha que se chama papila e dilata a papila, tira o cálculo, aí a pessoa melhora e depois ela vai lá e tira a vesícula. Gente, nós estamos com 2 minutos para chegar ao fim do programa. Outro aspecto importante, às vezes até de urgência, é a pancreatite. Como é que você, em 2 minutos, pode falar como isso ocorre? As causas você praticamente já falou. Como é que se faz o diagnóstico rapidamente? A pancreatite é outra dor abdominal, é uma cólica também. Inicia-se como uma cólica, depois ela se torna uma dor violenta, que começa na região do estômago e caminha para o lado esquerdo, dá a volta. A dor é tão intensa que a pessoa costuma
Dobrar o corpo, flexionar. O corpo para ver se ela consegue melhorar. Ela vomita de dor, ela sua frio. E diferente de uma cólica, a cólica ela vem e passa, vem e passa. A dor da pancreatite ela vem e ela vai só aumentando e piorando enquanto não vai para um hospital. Ela não Então, procurar o hospital, não adianta ir em farmácia, não nem adianta nada. tomar remédio em casa, não adianta. Gente, muito obrigado aqui pela... Até a gente poderia conversar muito tempo mais, que o assunto é altamente relevante, né? Porque a barriga é o desafio da medicina, né? É a caixa preta da medicina. Pela complexidade dos seus constituintes e principalmente pelos mecanismos que aí se aplicam. Então, gente, muito obrigado aqui. Até a próxima. Eu agradeço o convite, Dr. Ramiro. Muito obrigado. Então, até o próximo ponto de vista medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.